Olá, sejam bem-vindos. Nesse vídeo eu vou falar sobre esse pequeno livrinho aqui, O Existencialismo é o Humanismo, e vai ser uma espécie de introdução ao pensamento do Sartre, mais ou menos como o meu vídeo do mito de Sísifo foi uma introdução ao pensamento do Camus. Bom, o Sartre ele é um filósofo que ficou muito conhecido por cunhar esse termo do existencialismo, né, por defender, por ser um dos poucos atrelados ao movimento que se orgulhava e se via incluído nesse tal movimento existencialista, né? Fazia uma espécie de propaganda dele e tudo mais, enquanto outros, como Camus ou Heidegger, buscavam se afastar dessa ideia, ou de qualquer ismo, né, que fosse. E, bom, o Sartre ele escreveu uma vasta obra literária, né, que tem obras como Os Muros e A Náusea, a Idade da Razão, mas a filosofia dele, teórica, ela consiste principalmente na obra O Ser e o Nada, que para muitas pessoas é uma reexposição do que tinha sido apresentado no Ser e o Tempo do Heidegger, né, que é um livro da fenomenologia que busca reabrir a questão do ser na filosofia, né, o que é o ser, né, por que existe o ser e não antes o nada, por que existe qualquer coisa, e que busca pensar o mundo, né, a experiência de mundo do ser humano como um fenômeno, né? Em muito da filosofia moderna foi discutida essa ideia de uma dicotomia, né, entre verdade e aparência, esse debate muito antigo de que existe algo por trás do mundo, algo metafísico que corresponda à realidade e a nossa experiência fenomênica como uma representação, né? Tá em Schopenhauer também, tá no primeiro Nietzsche, e o Nietzsche ele busca romper isso com a ideia do amor fati, do eterno retorno, né? de reconciliar o ser humano com o mundo, né? Com a vida, né? Você não é um ente apartado do mundo, você é uma experiência vital, né? O Sartre ele se põe como esse herdeiro da fenomenologia, e no livro O Ser e o Nada ele tenta descrever o ser, né? O que é o ser, a existência, a questão que o Heidegger já havia aberto no Ser e Tempo. E como eu falei, tem essa de superação da dicotomia essência e aparência, que assume que o mundo é apenas aparência, apenas fenômeno. E o Sartre ele faz uma distinção muito clara, que está presente também em outros autores da filosofia existencial. Na terminologia do Sartre existe o em si, que é o ser, o mundo, o objeto, que é a coisa plena que existe, e o para si, que é essa outra dimensão que é apartada, né? o que se distancia do em si, né? Do mundo, que corresponde à nossa experiência, né? Que é o homem, a consciência e o que ele chama também de nada. O mundo está para eu, o que a gente chama de eu ou ser humano, como o ser está para o nada, né? Do ponto de vista lógico, o ser é indefinível. Não tem como definir o que ele seja, né? Porque aí você vai estar pressupondo o que você está querendo definir, o que o ser o Heidegger dizia que pensar a questão do ser é como olhar para o sol, você não aguenta ficar pensando muito tempo. E então existe aí um problema da totalidade do real. Se o ser corresponde a tudo, será que não existe mesmo nenhuma outra dimensão possível, nenhum outro tipo de existência? E aí vem a ideia do nada, né? Que é uma abstração humana, no caso. Que o Sartre ele fala que nós somos o portal através do qual o nada vem ao mundo. Porque o mundo, na verdade, ele só é constituído de presenças. Só que nós enxergamos ausência em todo lugar, né? Sempre tem uma falta. No mito do Gênesis, no Antigo Testamento, a primeira coisa que Adão e Eva fazem após comerem do fruto do conhecimento do bem e do mal é o quê? Eles percebem que estão nus. Eles passam a enxergar uma falta de roupa, né? Uma ausência de roupa. Antes eles estavam plenos, não estava faltando nada. Não existia isso.
de vergonha e tudo mais. E isso, de acordo com Sartre, constitui a nossa experiência, né? Nós estamos sempre projetando o nada no mundo. E uma vez que você percebe que a sua vida contém ausências, né? Contém falta, né? Enfim, você tem desejo de obter, de suprir essa falta, né? E isso faz com que você pense no futuro, né? Imediatamente. E isso faz com que a gente fique insatisfeito com o real, insatisfeitos com a realidade como ela é, com a nossa própria vida, né? Isso tudo nos leva à noção de liberdade do Sartre, que, ao contrário do que muitas pessoas podem pensar, não é exatamente uma fala de triunfo, quando o Sartre se refere à liberdade, à ideia de que nós somos livres, estamos condenados a ser livres, né? As ideias que ficaram mais populares da sua filosofia, né? Como a ideia de que a existência precede a essência, que é muito importante para esse livro aqui. Então, após essa breve introdução, vamos à obra em si. As ideias centrais do livro, que é um livro muito curtinho, que na verdade ele foi escrito após uma conferência que o Sartre proferiu com o intuito de defender o existencialismo de ataques que ele estava recebendo da crítica e tudo mais. Então, é uma espécie de existencialismo para leigos, né, se você preferir. Por isso também é uma boa chave para a obra, é uma boa porta de entrada, né? Esse foi, na verdade, um dos primeiros livros que eu li de filosofia em geral. E ele é fácil de ler, sabe? Ele tenta ser bastante didático e compreensível. E depois tem uma parte de discussão também, em que ele rebate algumas críticas, que também é interessante. Mas o livro todo contendo isso não passa das 62 páginas. Então é muito rapidinho, é uma boa recomendação para quem está começando a estudar filosofia. Seja como parte de um curso, de uma faculdade, ou de modo autodidata, né? Então, as ideias centrais do livro, eu acho que dá para pegar muito rápido essa noção, né, de que a existência precede a essência, porque o ser humano, né, ele está meio que jogado no mundo. Antes de você possuir um propósito, um sentido, uma essência para a sua vida, você existe, né? O Heidegger, ele tinha esse termo que ele chama de Dasein, que é o ser aí, né? Que é o ser que está jogado nessa experiência. Ninguém perguntou se ele queria, ninguém falou como é que vai ser, para onde ele tem que ir. E como a gente está vendo aqui o Sartre, o termo que ele tem, como eu falei, é aquele para si, né? Que é diferente do em si, que seria o mundo. O para si do Sartre equivale ao ser aí, o Dasein do Heidegger, né? Que somos nós. E então ele está falando de um indivíduo, de um ente que é auto-instaurador, né? Que ele precisa criar a si próprio, né? Mas é claro que você pode apresentar vários questionamentos para essa ideia, né? Como muito frequentemente, e o próprio Sartre reconhecia isso, apresentavam a crítica de que o existencialismo está falando de um certo tipo de indivíduo num certo contexto histórico, que é o do ser humano ocidental do século XX. Se estende a nós também, né? Século XXI e tudo mais, mas não corresponde à experiência de vida de um esquimó ou à experiência de vida de um sumério. Por exemplo, na era medieval, a sua vida era praticamente determinada, né? Você nascia em uma determinada cultura, tinha sua religião, tinha provavelmente até a sua profissão e o seu casamento, iam muito além da sua possibilidade de escolha, né? Então isso foi se tornando, essa questão da auto-instauração foi se tornando cada vez mais presente ao passar dos séculos na era moderna, né? Se o homem, na concepção do existencialismo, não é definível, é porque ele não é inicialmente nada. Ele apenas será alguma coisa posteriormente e será aquilo que ele se tornar.
Assim, não há natureza humana, pois não há um Deus para concebê-la. O homem é, não apenas como é concebido, mas como ele se quer, e como se concebe a partir da existência, como se quer a partir desse elan de existir. O homem nada é além do que ele se faz. Esse é o primeiro princípio do existencialismo. Quando dizemos que o homem faz a escolha por si mesmo, entendemos que cada um de nós faz essa escolha, mas com isso queremos dizer também que, ao escolher por si, cada homem escolhe por todos os homens. E aí a gente entra nessa questão da liberdade, né? Bom, se você, como ser humano, é desprovido de uma essência e você tem a tarefa de criar a si próprio, instaurar sentido para a própria vida, isso te torna livre, querendo você ou não. E ao ser livre, querendo você ou não, cabe a você, né, é dada a você uma enorme responsabilidade. Não só para consigo próprio, mas também para com os outros, né? Porque, de acordo com Sartre, quando uma pessoa escolhe, você está escolhendo não só por si, mas também por toda a humanidade, né? Porque o pensamento deve ser, e se todo mundo pensar assim, né? Mas alguém pode vir e dizer, mas ninguém vai pensar assim, só eu. Bom, como é que você sabe, né? De acordo com Sartre, você estaria no caminho da má-fé, que eu vou explicar um pouco mais adiante, que é quando você tenta negar a sua liberdade, quando você tenta se isentar da responsabilidade que é conferida à sua vida, né? pelo cosmos, ou o que quer que seja, né? Então a liberdade para o Sartre é uma experiência vertiginosa e nós estamos condenados a ser livres, né? Ele dá um exemplo de um jovem que pede um conselho para ele se deve ir para a guerra vingar a morte do irmão ou se deve ficar com a mãe que está doente, cuidar da mãe. E o Sartre nega o conselho, sugerindo que o garoto tomasse a sua própria decisão, né? E eventualmente ele escolhe ficar com a mãe, e o Sartre depois diz que era o que ele faria, enfim, era o que ele recomendaria, mas que preferiu que ele tomasse a sua própria decisão, né? Porque esse engajamento é muito importante, essa tomada de atitude diante da sua própria experiência, diante das suas oportunidades de escolhas é fundamental, né? E ele não nega que seja uma experiência angustiante, muito pelo contrário, essa é a característica fundamental, essa vertigem, esse senso de incerteza, de incapacidade, e de que tudo é meio supérfluo, né? Faz parte dessa experiência geral que é a da liberdade, né? Sartriana, digamos assim. Primeiramente, o que entendemos por angústia? O existencialista costuma declarar que o homem é angústia. Isso significa o seguinte: o homem que se engaja e que se dá conta de que ele não é apenas o que escolhe ser, mas é também um legislador que escolhe ao mesmo tempo o que será a humanidade inteira, não poderia furtar-se do sentimento de sua total e profunda responsabilidade. Obviamente, muitas pessoas não se mostram ansiosas, mas nossa opinião é que elas mascaram sua angústia e evitam encará-la. Certamente, muitas pessoas acreditam que, ao agir, estão comprometendo apenas a si próprias, e se lhes dizemos, mas e se todo mundo agisse assim? Então a gente começa a pensar aí a questão da má-fé, né? Essa busca por um determinismo que te impede de escolher, que te impede de agir da forma mais apropriada, né? De acordo com a sua própria definição. Vamos ler aqui uma citação a respeito da má-fé, né? Onde ele define isso. Ao definirmos a situação humana como sendo de uma escolha livre, sem escusas e sem auxílios, todo homem que se refugia por trás da desculpa de suas paixões, todo homem que inventa um determinismo é um homem de má fé. Então acho que ficou muito claro, né? Quando você busca se apartar dessa responsabilidade individual e comum a todos os seres humanos, você está agindo de má fé. Você busca se isentar da sua responsabilidade para com seu próprio destino e o das outras pessoas por um determinismo auto-instaurado, conscientemente ou não, você está agindo de má fé. O Sartre ele apresenta um insight que eu acho muito interessante também, que de certa forma é um antídoto contra
a mágoa, o ressentimento e você, mais uma vez, abstrair o nada para questões não resolvidas, digamos assim, ou resolvidas da forma que você se arrepende ou não esperava na sua vida, né, no seu passado. E ele diz que o que importa é a realidade, o que importa é o que se faz, né? Porque o que poderia ser não há, é um nada. Onde está o nada? Não está em lugar nenhum, ele não existe, não vale a pena pensar sobre ele. E no entanto, estamos sempre pensando sobre ele. Esse é o cerne da filosofia sartreana, como eu a entendo, né? Como eu a venho estudando. E aqui ele diz o seguinte a respeito disso, né? Ele pega dois exemplos como o amor e a criação artística. Para o existencialista, não existe outro amor do que aquele que se constrói. Não há outra possibilidade de amor do que aquela que se manifesta em um amor. Não há genialidade senão aquela que se expressa em obras de arte. O gênio de Proust é a totalidade das obras de Proust. O gênio de Racine é a série de suas tragédias. Além disso, não há nada. Por que atribuir a Racine a possibilidade de escrever uma nova tragédia, uma vez que exatamente ele não a escreveu? Um homem se compromete em sua vida, traça seu perfil, e fora dessa figura não há nada. Bom, e para concluir, eu vou falar agora sobre dois outros aspectos que também compõem esse quadro geral dos mais relevantes dessa pequena obra, né? E que ajudam a introduzir a filosofia do Sartre. E um deles é a defesa dele do existencialismo e a explicação de como o existencialismo seria o humanismo, né? Ele diz o seguinte: humanismo porque lembramos ao homem que não há outro legislador senão ele mesmo, e que é no desamparo que ele decidirá por si mesmo, e porque mostramos que não é voltando-se para si mesmo, mas sempre buscando fora de si um fim, que consiste nessa liberação, nesta realização particular, que o homem se realizará precisamente como humano. Bom, então é muito evidentemente uma defesa do existencialismo contra as acusações de que ele talvez fosse um egoísmo ou algo assim, né? Algo que faz as pessoas ficarem individualistas, né? E esquecerem umas das outras. E o Sartre diz, não, pelo contrário, você tem que buscar uma coisa além de si, você não pode se fechar em si mesmo, né? É natural que na sua experiência de vida você tenha que explorar, enfim, trocar com outros seres humanos e fazer o que você acha que é certo, né? Porque cada escolha é uma escolha por toda a humanidade, não é só por você, né? Eu acho que isso ficou bem claro, essa questão da responsabilidade que ele atribui ao indivíduo. O existencialismo não é, sobretudo, um ateísmo no sentido de empenhar-se para demonstrar que Deus não existe. Declara, ao contrário, que mesmo que Deus exista, isso não mudaria nada. Este é o nosso ponto de vista. Não quer dizer que creamos que Deus existe, mas que achamos que o problema não é sua existência ou não. O homem precisa encontrar-se ele próprio e convencer-se de que nada poderá salvá-lo de si mesmo, mesmo que houvesse uma prova incontestável da existência de Deus. Então, o Sartre ele é um existencialista ateu. Existem outros que não são, como Kierkegaard ou Chistov, enfim, muitos são também, mas no caso específico do Sartre, ele diz que não importa, né? Se Deus existe ou não, provavelmente não existe, né? Como ateu ele acredita que não existe, mas de qualquer forma, isso não pode ser uma desculpa para você se isentar da sua responsabilidade como indivíduo, enfim. Isso não vai te salvar. Se você achar que isso vai te salvar, você vai estar caindo numa armadilha, porque você vai ter essa experiência vertiginosa de constatar a sua própria liberdade e essa experiência da náusea, né, que é uma constatação de que tudo é supérfluo, né, parece que tudo está de sobra no mundo e que a sua própria vida, né, é uma experiência supérflua. Então, é isso. Eu acho que é uma obra importante para você entrar na filosofia existencial. Existem autores que eu considero maiores. O Sartre ele é visto, de certa forma, como pela cultura popular como o principal existencialista, talvez, né, como um dos principais, eu não sei. Ele ficou mais famoso, talvez, por isso, por ter essa defesa do rótulo existencialista,
que é muito raro entre os outros atrelados a esse movimento, como eu falei. Mas ele também se vinculou ao marxismo e fez críticas à sua filosofia, e ele tentou conciliar as duas coisas, enfim. Ele é uma figura que, como eu falei, ele também teve um vasto trabalho na literatura, e eu recomendo porque é muito importante dentro do cânone da filosofia existencial e da filosofia contemporânea. Muito obrigado por assistir, espero que você tenha gostado. Comente se tiver alguma dúvida, se quiser compartilhar alguma outra consideração ou alguma outra leitura. Leia O Existencialismo e o Humanismo, é uma ótima obra para começar a estudar a filosofia existencial e a filosofia do Sartre. E é isso, inscreva-se no canal para mais vídeos de cinema, de filosofia, de cultura, e até a próxima.